Devocional do dia 25 de agosto de 2023. Tema: é sobre relacionamento. Onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17, b. Você foi chamado para a liberdade, focar no relacionamento com Jesus por meio do Espírito Santo, ao invés de se concentrar em regras e comportamentos. Não é sobre ser liberal, é sobre ser livre. Ao mesmo tempo, não significa que a sua caminhada com Deus não leve você a realizar, decidir e fazer. Mas seu foco não deve ser mas primeiramente em sua identidade nele. Muitas pessoas falam muito sobre desconstruir o que conhecem como religião, mas deixam de se perguntar: o que está sendo construído no lugar? Há uma tendência atual de desconstruir o que está estabelecido, mas não propor nada em troca. Eliminar a religião da sua vida não será suficiente se você não ficar com Jesus no lugar dela. Jesus não desconstruiu a relação dos religiosos com a lei e os deixou sem nada, mas disse: Eu sou o caminho. João 14, verso 6. Ele estava dizendo: não foque em encontrar minhas regras, busque a minha presença. Se você combate a religião, mas não vive como filho de Deus, continua sem encontrá-lo verdadeiramente. A vida cristã legítima é o fruto do relacionamento com Jesus. Se fizer algo, faça porque ele vive em você. O devocional apresentado, o devocional de hoje, traz uma reflexão fundamental sobre a verdadeira natureza da nossa liberdade que há em Cristo Jesus. Ela contrapõe as tendências modernas de desconstrução de valores e de tradições religiosas. Ela é um chamado à consciência daquilo que realmente importa em nossa caminhada com Deus, que é o nosso relacionamento com Jesus por meio do Espírito Santo. Em um mundo onde as desconstruções virou quase um chavão, né? Uma palavra-chave em muitos discursos, é de fundamental importância que cada um de nós, então, questione o que está sendo construído em lugar daquilo que as pessoas propõem que sejam desconstruídos. Como mencionado pelo teólogo Timothy Keller em seu livro Razões para Crer, a fé cristã não é apenas uma estrutura de dogmas e regras, mas ela é um relacionamento vivo com o Deus vivo. Então, desconstruir esta fé sem uma compreensão clara do que está sendo estabelecido em lugar dessa fé pode causar um vácuo espiritual tremendo e muito perigoso, né? Como já tem acontecido em muitas vidas. Outro teólogo, o Dietrich Bonhoeffer, fala sobre o conceito de graça barata, que é a graça sem um discipulado, é uma graça sem a cruz. Ser livre em Cristo não significa abandonar a disciplina ou a responsabilidade. Jesus ele não é um revolucionário e os seus discípulos também não são chamados para ser. Como foi enfatizado na devocional, a questão não é ser ou não ser uma pessoa liberal, mas sobre ser livre em Deus, ser livre autenticamente enraizado nas relações com Cristo. A pressão para desconstruir valores em nosso tempo, sem propor alternativas que sejam coerentes e sadias, ela pode ser vista como manifestação de um relativismo cultural doente, insistente e maligno. Este ponto de vista pode ser explorado nas obras de Francis Schaeffer, que critica a perda da verdade absoluta na cultura contemporânea. Jesus, em sua sabedoria, não deixou seus seguidores sem direção. Como mencionado em João 14,6, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ele não simplesmente destruiu a lei, ele não desconstruiu a lei, mas ele veio cumpri-la de maneira correta, coerente e com plena liberdade no espírito. E nós somos chamados a um relacionamento profundo e significativo com ele. Em suma, este devocional convida cada um de nós a um exame crítico, consciente das nossas vidas, das nossas jornadas espirituais. É um convite a desafiar as tendências que são superficiais e sem fundamentos quando se fala em desconstruir a fé e valores cristãos como família, igreja, etc. A verdadeira liberdade não é encontrada na rejeição cega de tradições ou de valores, mas em um relacionamento íntimo e transformador com Jesus Cristo. Essa é uma mensagem
necessária e relevante para o mundo de hoje, que muitas vezes perde de vista o cerne do que significa ser verdadeiramente livre. Então, querida irmã, não use da sua liberdade para andar sem direção ou para se tornar uma massa de manobra de pessoas que querem desconstruir valores essenciais para o reino de Deus e valores que Deus deixou para o reino dos homens. Então, busque viver segundo os valores do Evangelho, os princípios e os exemplos de Jesus, e tendo a certeza de que as coisas caminharão em uma direção muito melhor para você e para a sua família. Então, que Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana, e muito obrigado por participar de mais uma jornada devocional da família Central Ouro Minas. Um grande abraço e até a próxima sexta-feira, querendo e permitindo nosso Pai.